Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Oferecimento. Boa noite, ilustres telespectadores. Vou citar uma definição e vocês vão adivinhar do que se trata. Conjunto de conhecimentos socialmente adquiridos ou produzidos, historicamente acumulados, dotados de universalidade e objetividade que permitem sua transmissão e estruturados com métodos, teorias e linguagem próprias que visam compreender e orientar a natureza e as atividades humanas. Já sabe do que se trata? Volto já. Já sabe a resposta? É definição de ciência. E o programa de hoje é sobre "E a ciência se multiplicará". Não sai daí, voltamos já para tratar desse assunto palpitante. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Ok, claro que você já sabe do que eu estou falando com base na definição que apresentei para você. O programa de hoje será sobre "E a ciência se multiplicará", né? A multiplicação da ciência através dos tempos e mais aceleradamente nos últimos tempos, nos últimos dias, nos últimos anos, na última década talvez. Temos hoje, para a nossa entrevista interativa e contributiva, o Dr. Júlio Boechat, que está ali à extrema-direita. Aqui nós estamos extrema-direita, extrema-esquerda, sou eu que não sou de esquerda. E ao centro está conosco o reverendo Tchaikovsky, Route da Costa Porto, nosso amigo. Nós estamos aqui para tratar de "A ciência se multiplicará". Pois bem, este assunto é empolgante porque vemos o mundo avançando, vemos também os problemas se multiplicando, mas nós queremos trazê-lo e considerá-lo de modo bem light, de modo que seja palatável e que acrescente conhecimento e que seja significativo, contributivo para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. É claro, quando falamos em ciência, nós temos que nos reportar à hipótese, à teoria e, especificamente, mais para o final, ao método científico, não é, Júlio? Pois bem, Júlio, como nosso cientista de plantão aqui, ele é mestre e doutor em cognição e linguagem, além de profissional de saúde, é um estudioso, é um apaixonado por ciência, e eu gostaria de pedir a ele que começasse falando sobre essa diferença entre hipótese, teoria e um pouco mais para frente falaremos também em método científico. É interessante a gente falar sobre ciência porque a ciência está em tudo quanto é parte. Todo lugar tem ciência. Teoria, hipótese, isso faz parte do nosso cotidiano, a gente usa isso como frase. A minha teoria é de que você não vai poder estar lá. Então a gente usa esses termos o tempo todo, né? Mas a gente pegar a essência científica desses termos, a gente consegue trazer para o dia a dia de maneira muito facilmente. Um exemplo que a gente vê no dia a dia é o seguinte: vamos imaginar que você chega em casa e você queira esquentar uma janta, esquentar uma comida. Aí você chega no fogão, você vai ligar o fogão para esquentar a comida, o fogão não acende. O fogão não está funcionando. Aí você começa já a experimentar a ciência nesse fato do dia a dia, do cotidiano. Você vai gerar algumas teorias ou algumas hipóteses em cima disso. Na verdade, o que você vai fazer é a sua hipótese. Por que o fogão não está funcionando? É uma pergunta. Eu tentei acender, ele não está funcionando por quê? Porque ele não funciona. E você vai gerar algumas hipóteses. A primeira hipótese é o seguinte: acabou o gás. A segunda hipótese seria o seguinte: a energia elétrica não está chegando no fogão para que você possa fazer com que ele ligue. E nisso você vai testando essas hipóteses que você construiu. Você testa a primeira hipótese e vê que ele está conectado na energia elétrica, ligou o botão da luz da cozinha, ela acende. Então o problema de energia elétrica não é. Essa hipótese foi refutada. Então você parte para uma segunda hipótese: acabou o gás. Aí você pega um fósforo, acende com fósforo. O que acontece? Ele ligou. Então o problema do gás não é. Qual é o problema do fogão que não é energia elétrica, não é o gás? Então você vai começar a gerar algumas hipóteses para que você possa, em cima dessas hipóteses, refutar ou não a sua mensagem. Isso é importante. Como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai testar essas hipóteses a ponto de você dizer se aquela hipótese que você construiu, ela é verdadeira, ela é fidedigna, ela foi confirmada ou foi refutada?
diferente da teoria. Porque a teoria, ela se baseia até em algumas hipóteses para ela se construir. A teoria são verdades que se coadunam para provar para você uma determinada teoria, até que apareça uma outra verdade e possa derrubar essa teoria. Ou modificar, né? Ou modificá-la. Né? Então a hipótese, ela é um fenômeno que ela é testada. Ela parte de uma pergunta e ela é testada e pode ser confirmada ou refutada. Pois bem, Júlio. A teoria não. A teoria não. Veja bem, essa questão da hipótese, desde que o mundo tem gente, ou que a gente está no desde mundo, sempre. As pessoas usam isso aí naturalmente. Ou seja, a ciência é alguma coisa perfeitamente própria do ser humano, da sua inteligência, da sua capacidade de fazer, do cotidiano, de fazer avaliações e chegar a conclusões. Pois bem, a teoria já depende um pouco, a teoria depende um pouco, é mais sofisticada, depende de paradigmas, de verdades já construídas, né? Que quando elas se somam, às vezes, essas verdades, para poder compor uma teoria, às vezes elas se somam, elas coadunam para compor uma teoria, mas às vezes vem uma outra verdade que surgiu depois que derruba essa teoria. Pois é, bem, falando em teoria, nós temos teorias que estão presentes na vida hoje, determinando situações delicadíssimas, tremendamente aperfeiçoada, a teoria da relatividade, por exemplo, embora você comprove uma coisa, muitas coisas dela você não consegue comprovar tudo, por isso continua sendo uma teoria e não uma tese, né? Sim. A teoria freudiana, por exemplo, na teoria psicanalítica, você comprova muitas coisas, mas não consegue comprovar tudo. Por quê? Porque dentro das teorias nós temos coisas que não conseguimos materializar. Sim. Quando você não consegue materializar tudo, você não transforma em tese, você continua sendo uma teoria, embora execuível, embora funcionando muito bem, diríamos assim. Pois bem, na ciência a teoria é fundamental para se chegar a uma conclusão, tá? Todas as grandes descobertas começaram lá por uma hipótese, certo? Passamos por uma teoria e chegamos a uma tese, uma comprovação. Bem, para comprovar, nós temos que submeter essas teorias ao método científico, né? E o que é que você pode falar sobre o método científico? Então, nesse mesmo exemplo, a gente vai perceber o seguinte: tudo parte de uma pergunta. O método científico é a construção que vai sustentar essa sua hipótese, essa confirmação da sua hipótese, e que vai sustentar uma tese que você levanta. E essa tese que você levanta pode se tornar uma teoria, certo? Então ela tem um passo a passo. E nesse passo a passo também faz parte do nosso cotidiano. A gente vê isso no dia a dia. O primeiro passo seria uma pergunta, algo que te incomoda, um questionamento que você precisa fazer para que você possa levantar, a partir deste questionamento, o desenrolar do seu método científico. A primeira questão é você levantar o quê? Uma pergunta, uma questão-problema. Quando você parte dessa questão-problema, você vai ter que criar algumas metodologias para você poder entender como é que você vai desenrolar a sua pesquisa para que você possa entender a sua pergunta. Aí a gente vai para a metodologia. De que maneira, quais são as ferramentas que eu vou buscar para que eu possa responder essa pergunta? De que forma eu vou responder essa pergunta? E depois que você vê essas ferramentas, você levanta essa metodologia de forma de responder essa pergunta, você começa a gerar algumas hipóteses. Essas hipóteses que você gera, elas podem ser ou não confirmadas. O que é que vai confirmar ou vai refutar essas hipóteses? O desenvolvimento da sua pesquisa. Esse desenvolvimento da sua pesquisa, ele pode ser um experimento de bancada, ele pode ser uma revisão bibliográfica, ele pode ser um conhecimento prévio que você já traz. Então a gente parte de uma pergunta, a gente desenvolve metodologias, maneiras de você responder esta pergunta. Partindo daí, a gente vai para elaboração de algumas hipóteses. Você, em cima dessas hipóteses, você vai construir um desenvolvimento de pesquisa em cima daquilo ali. Que é submeter essa hipótese à prova. Ao teste. Ao é o que teste. a gente chama de testar essas hipóteses. Testando essas hipóteses, você vai gerar conclusões, e aí, em cima dessas conclusões, é que você confirma Essa é a ou parte do refuta. empiricismo. Você vai ter que ir para a prática para provar que aquilo funciona. Exatamente. Né? Assim foi com o avião, assim foi com a bomba atômica. Tudo. E as duas bombas foram tremendamente eficazes. Funcionaram muito bem na primeira exibição, E a gente diríamos, percebe- pirotécnica. E a gente percebe que isso está em todo lugar. Todo lugar. Em todo tempo, sempre existiu. Às vezes, não de uma maneira descrita, como uma dissertação de mestrado ou como uma tese
tese de doutorado, mas ela sempre houve, desde a criação do fogo, quando você começou a riscar, foi uma tecnologia que surgiu naquela época. A tecnologia está em tudo quanto é lugar, a tecnologia surge ao longo do tempo. O que nós experimentamos hoje, um aparelho de celular, por exemplo, ele hoje para nós é algo que do comum, dia a dia, trivial, obsoleto, bobagem. mas um dia ele foi um fenômeno. O primeiro celular para mim, o primeiro celular que eu comprei foi aquele PT-380, era quase meio quilo pendurado na cintura, tinha problema de coluna. Aliás, eu tenho problema de coluna até hoje, né? Por causa dele. Por isso que eu sou da esquerda, eu sou da direita, fiquei torto à direita, né? Como eu sou destro, o celular pendurado à direita, eu torci para a direita ou na direita até hoje, né? Pois bem, mas aquele celular, comparando com o que se tem hoje, ele é 1%, se é que é 1% Não é. da capacidade que ele tinha, né? Exatamente. É uma coisa fantástica, extraordinária. Mas, Júlio, a questão do método científico é básico para toda a ciência o tempo todo. E quando falamos em ciência, estamos falando de ciência no cotidiano, portanto, no dia a dia, ciência em tudo. E há a forma de ciências mais variada, Sim. ciências humanas, Cada etc. área tem a uma. arte, cada uma tem. Então, nem todas elas têm um nível, digamos assim, de objetividade, de assertividade, etc. Estamos aqui com esse programa exatamente para tratar da ciência no sentido do desenvolvimento, não que não haja desenvolvimento intelectual, filosófico e tudo mais, que corresponde à ciência também. Mas nós queremos focar mais naquilo que é desenvolvimento material, científico no sentido de tecnologia, para a saúde, para a internet, ou seja, para tecnologia de informações e tudo mais. Pois bem, e nós queremos isso porque isso é que está incomodando o mundo. Às vezes, a pesquisa dá um resultado bom e às vezes dá um resultado ruim. Estava vendo há poucos dias a respeito do coronavírus que estamos vivendo hoje aí, é uma desgraça. Em 2015 ou um pouco antes, a China desenvolveu-se, aperfeiçoou, pegou uma cepa de um vírus lá e desenvolveu, a palavra é cepa, né? É até bonitinho, eu lembro, falando de uma família de boa cepa, eu sou de boa cepa, né? Pois bem, então, desenvolveu esse vírus, né? Que deu nisso a consequência. Qual a razão que eles estavam fazendo aquela pesquisa, fazendo aquele trabalho científico? Se era para gerar guerra biológica ou não, a verdade é que foi uma desgraça, inclusive, para eles, né? Pois bem, nós estamos chegando ao final deste bloco, voltaremos ampliando daqui a pouco sobre esse assunto, teremos a intervenção do reverendo Tchaikovsky para exatamente mostrar perspectivas de outra fonte, ou seja, não da fonte da ciência propriamente dita, mas da fonte bíblica. Que a ciência se multiplicaria. E a ciência Se multiplicou. se multiplicará. Ok? Voltamos já com a continuação desse nosso querido programa. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes para o nosso segundo bloco, com Júlio Boechat, cientista, mestre e doutor em cognição e linguagem, reverendo Tchaikovsky, pastor presbiteriano, que conosco estão, esses dois, para acrescentarmos, para contribuirmos, para interagirmos um com o outro e fazer crescer o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre ciência, né? E a ciência se multiplicará. Foi a última palavra do reverendo Tchaikovsky aqui, citando um versículo bíblico lá de Daniel, e tremendamente interessante, né? Pois bem, vamos observar agora aqui, começando com o Júlio, a respeito do valor de π, por exemplo. 3,1416. Matemática. Seria a matemática uma ciência exata? É chamada como, não é? Sim, ela é chamada como uma ciência exata. Mas eu acho que todas essas ciências que são consideradas como exatas, elas servem como um arcabouço para a gente fomentar a própria ciência, né? Porque, na verdade, ela traz alguns dados como exatos que elas servem para poder você testar coisas que são relativas. Então eu acho que aí você ainda volta com esses valores exatos, que a ciência exata nos traz, para que você possa criar testagens e desenvolver ainda mais a ciência. Eu vejo isso muito claramente no dia a dia. Você pega numa escola, por exemplo, que você dá esses cálculos, esses valores para um aluno, para que ele utilize aquilo, para que ele possa testar valores e chegar a alguma conclusão, com algum objetivo. Então eu sempre vejo isso como dados que são exatos para você testar coisas relativas. Pois é. Mas olhando do ponto de vista matemático, sim, não, tem uma flexibilidade um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Sim. O que é natural.
perfeitamente natural, né? É até a gente pensar se é realmente exato, se tudo realmente é exato. É, né? porque as coisas, nós falamos que tudo é relativo, né? Tudo é relativo. E tem que ser, a exatidão está eu vou usar uma frase aqui, não sei se presta ou não, mas se prestar é minha, tá? Ninguém vai tomar. Né? A exatidão está exatamente na relatividade das coisas. Olha, que bonitinho, não sei se vale alguma coisa, mas a exatidão está na relatividade. Pois bem, nós temos no mundo hoje, Júlio, por exemplo, mais de 8 bilhões de pessoas vivas. Você não encontra uma pessoa que pense igual a outra. Não. Uma pessoa que veja a coisa da maneira da outra. Por quê? Porque tem esse nível de relatividade que é próprio do ser humano. Se não existisse relatividade, nós todos seríamos deuses, né? Sim, e eu acho que tudo que é exato, tudo que se traz para a vida do ser humano que ela é exata, ela serve como fomento para você formar a sua relatividade. Então, aquelas experiências que você traz da sua infância, aquelas experiências que você traz da sua vivência, da sua prática do dia a dia, ela fomenta em você o aspecto do pensamento, do raciocínio, para que você possa gerar e relativizar as coisas. Elas te dão uma base, te dão um alicerce para formar o seu raciocínio, para formar o seu pensamento. Nós temos bilhões de neurônios no nosso corpo humano. E esses bilhões de neurônios, alguns deles são específicos para armazenamento de memória. E essas memórias, elas são pautadas em quê? Em dados exatos, que elas servem de arcabouço para você poder gerar pensamento e relativizar as coisas. Inclusive, com base nisso tudo, nós possamos entender as pessoas nas suas diferenças. Sim. Né? E entender também as utilidades das coisas, o valor das coisas, a beleza das coisas. O valor da relatividade. Exatamente. Quando você, num quadro, você olha uma pintura maravilhosa de um autor famoso, um olha, acha lindo, passa o dia todo olhando, observando, contemplando, e o outro de cruz credo. O que você está fazendo com isso aí? Pendurou isso na sua parede, por quê e para quê? Né? Isso é um traço horroroso. Né? Essas artes abstratas, pintura surrealista, etc. Exatamente. Mas, veja, por que agrada um? E alguns são capazes de dar milhões de dólares por um quadro que desagrada a maioria. Eu não compraria. Sim. Eu gosto muito mais de paisagens. Mas outros, a paisagem é bobagem. Se for bobagem, se fotografa em qualquer lugar, manda imprimir, é um quadro. Pois bem, eu gosto disso. Outros já não gostam, né? Pois bem, essa questão da ciência, inexata nesse ponto, etc. E a matemática tem a chamada dízima periódica. De certa forma, o valor de π é mais ou menos isso, porque é 3,1416 e vai até o infinito com... Que é a porta de entrada para você poder criar suas testagens. É aí que vai entrar a ciência. Já houve uma ciência para poder chegar nesse valor. E agora, esse valor está disponível para você fazer novas testagens. Ou seja, a ciência ela nunca para. A ciência ela continua o tempo inteiro. Então, tudo que você já tem de certezas, tudo aquilo que você já tem de valores, tudo aquilo que você já tem de exato, ela serve de fomento para você gerar e multiplicar ainda mais a ciência. Tchaikovsky, você tem aí um monte de informações, você é um biblicista, né? Um apaixonado pela Bíblia, eu gosto muito disso. Esse programa, deixa bem claro, não é um programa evangélico, não está focado em coisas religiosas, mas não temos como separar uma coisa da outra, não. Certo? Não temos como separar uma... Daqui a pouco você vai falar sobre a teologia, por exemplo, como ciência, não é agora, daqui a pouco. Segure isso aí para não encavalarmos a situação. Mas com base nisso que ele está colocando no papo até agora, o que você tem a dizer, além? É impressionante observarmos que as Escrituras, embora não seja um livro científico, as Escrituras ela nos leva a pensar, fazer teorias, lançar hipóteses sobre o que ela diz, porque, vejamos, Jesus Cristo, nosso Senhor, por exemplo, ele afirmou que o Evangelho seria pregado em todo o mundo. E a prensa de Gutenberg foi inventada só no 15º século. Então, ele já estava falando de um sistema de comunicação que eles não conheciam na época. Eles andavam a pé e de semoventes, né? De cavalos e burros. Perceba que em Apocalipse há um texto específico dizendo, lá em Apocalipse 13, versículo 15 e 17, dizendo que havia um sistema de controle global dos seres humanos. Como eles venderiam, como comprariam, a famosa marca da besta. Nós não sabemos o que é, especulamos, mas o que sabemos é que é um sistema global de observação do ser humano. Um grande Big Brother que testifica quem é e quem não é aquele que pode comprar ou não. O que está muito perto do que vemos hoje no sistema de comunicação, na internet, né?
Não sabemos como esse sistema vai ser observado, implantado, mas as Escrituras já falavam sobre ele. Encontramos também um texto muito específico que fala de 2 testemunhas em Jerusalém, que pregariam por quase 1.300 dias, e que depois que morressem, estas testemunhas, elas seriam observadas por 3 dias e meio por todas as nações, num tempo onde não se havia isto. Como se observar um cadáver por 3 dias e Sem meio? falar no fato de que, ao tempo em que elas estavam pregando, estavam sendo observadas também. assistidas, né? Nós poderíamos, com relação a essa questão, poderíamos chamar de um chip da besta, né? O chip da besta. Esses chips já são usados hoje em muitas empresas. Você encosta a mão e ali está a sua presença. Na NASA, na CIA, no FBI e tudo mais. Já são usadas essas coisas há muito tempo. Há muito tempo. Mas estava previsto lá no primeiro século, no iniciozinho do primeiro século. Nós não podemos determinar precisamente, por isso que é uma teoria, né? Que chip é esse, que marca é esta, mas se aproxima muito da atual ideia que temos aí. Uma coisa interessante, Júlio, também. Tudo que o ser humano cria, ele não cria, ele apenas realiza, descobre, aperfeiçoa, porque na natureza, dentro do mundo criado, dentro dos que nós conhecemos, esse complexo que chamamos de mundo, já está todo nos seus devidos lugares. O ser humano apenas acessa. Abre uma gaveta aqui, por um caminho lá, pelo caminho da pesquisa, pelo caminho né, começando lá com a hipótese, seguindo para a teoria e corre atrás dos elementos e chega à conclusão que, na verdade, ele não criou. Né? Não criou, veja só, quando a gente olha lá para o Velho Testamento, eu não estou fazendo esse papel aqui, lançaram umas bombas atômicas em cima das cidades da planície e acabaram com elas. Mas não está na Bíblia que eram bombas atômicas. A destruição de Sodoma e Gomorra e outras cidades menores por ali podem ter sido perfeitamente realizadas dessa maneira. Uma catástrofe de igual magnitude. Exatamente, né? Mas a ciência não tem nada a ver. Olha lá para o Egito, para aquelas pirâmides, que ciência foi usada para construir aquilo lá. Verdade. Né? Que ciência foi usada? Hoje não se tem tecnologia para levantar aquelas pirâmides. Verdade. Não se tem tecnologia. Você consegue guindaste para levantar uma pedra daquela e colocar lá no bico. Não se tem. Não existe tecnologia para construir. Construíram. Mas não concordo com isso. É fato, o fato está ali. Está lá, para todo mundo ir lá, passear, fotografar e mostrar aqui, ó. Olha aqui, é um milagre aqui. Não é milagre. Até porque milagre é o acontecimento de alguma coisa que a pessoa não sabia como operar e operada por um jeito operável, digamos, há muitos anos depois. Além da grandeza das pirâmides, elas ainda estão alinhadas com eventos cósmicos, que passa uma luz numa pirâmide daquela que data do dia do nascimento de Faraó. Então, eles não somente fizeram algo de grandeza geográfica, mas que apontavam também para compreensões astronômicas. É muita tecnologia. É muita tecnologia, é muita ciência. Parece que não, mas é muita ciência. É muita coisa bonita que existe por aí, que nós precisamos olhar, por exemplo, meditar. O que você vai fazer com esse conhecimento? O que você vai fazer com o fato de saber que a Bíblia previa ou não previa? Isso é problema seu. Qual a sua religião também não é problema meu. Mas é bom você pensar, porque tem muita coisa séria neste mundo que está sendo relegada a um segundo plano, colocada aí numa prateleira qualquer da nossa lembrança, como não tendo importância, mas que faz diferença para a nossa vida. É relevante, sim, pensar nessas coisas, porque ali, nessas coisas descobertas, nessas coisas levantadas aqui, pode estar a razão da sua felicidade, do seu futuro, da sua vida, da sua grandeza, da sua prosperidade. Pois bem, a segunda teoria, com o advento da ciência e de tecnologias, multiplicou-se muito, né? Pois falamos hoje, por exemplo, tecnologia de informação, né? Já estamos no final do nosso bloco, mas quando eu comecei a empreender, era a época do XT. Não sei se existia computador. Existia alguma coisa antes do XT, em termos de computador? Existia, eram máquinas que ocupavam quase que uma sala inteira. A IBM tinha um computador que eram 3 andares de um prédio, né? Quando eu comprei meu primeiro computador, era um Pentium 183, eu achei que era o máximo. Ou seja, o meu telefone celular hoje cabe uns 500 Pentiums daquele ali, ou muito mais. Era progresso? É progresso isso tudo? É. Então nós estamos caminhando. Agora, até onde vamos caminhar? A gente acha que para rápido ou tem muita coisa para avançar ainda? O que a gente está falando hoje aqui de progresso científico, daqui 10 anos eles vão rir do que a gente está falando hoje.
porque a ciência avança dia a dia. Sim. Júlio. E eu vejo que esse dia a dia, cada dia mais acelerado, cada dia mais acelerado. Então, realmente, a ciência, eu acho que ela só esbarra em um limite. E esse limite que a ciência tem é exatamente o limite imposto por Deus, porque... Pelo Criador. Pelo Criador, porque eu não vejo limite no pensamento, na curiosidade humana de parar, de frear. Há uma coisa interessante, uma ideia que eu tenho bastante antiga. Tudo que você consegue conceber, consegue pensar, é realizável. É uma questão de descobrir o caminho. Exatamente. Se você consegue pensar, é possível realizar. O ser humano não consegue pensar e idealizar aquilo que não é execuível. Dentro do método científico, é a metodologia que você utiliza para você chegar naquele objetivo. Exatamente. Quanto mais eficiente for o indivíduo na condução dessa metodologia, na pesquisa e tudo mais, ele vai chegar naquele fim. Então, enquanto o ser humano como ser pensante, e teremos um programa aqui sobre pensamento. Vou trazer psiquiatra, neurologista, vou trazer até gente boa aqui, para falarmos sobre pensamento. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos. A última palavra agora há pouco foi do reverendo Tchaikovsky, falando sobre comunicação em massa, né, que já estava prevista na Bíblia, usando tecnologias desconhecidas naquele momento, absolutamente desconhecidas, a possibilidade até de chip, né, que eu chamaria de chip da besta, né? Claro que tudo isso são especulações nossas, mas as especulações não deixam de ser científicas plausíveis, também. Né? Plausíveis e a verdade é que são fatos, estão aí, e o que confirma a vanguarda daquilo que chamamos de Bíblia Sagrada. Por exemplo, agora vamos pensar o seguinte na teologia. A própria palavra teologia significa o estudo, né? O estudo da Bíblia, da ciência da Bíblia. Sobre Deus. Sobre Deus, etc. Teós, Deus, né? Por aí afora. É possível considerar a teologia uma ciência? Claro, ciências humanas, né? Perfeitamente. Até porque toda ciência tem sua relatividade, não é? Mas vai lá. O que você fala sobre isso? Teologia, né? Estudo sobre Deus, na verdade, é o estudo sobre as coisas de Deus. Uma vez que Deus não pode ser colocado como um objeto de estudo, numa lupa, num telescópio, e o que se observa são os efeitos da existência de Deus no universo. É o que Kepler falou, né? Pensar o pensamento de Deus após ele, né? Então, nesse aspecto, podemos considerar a teologia como uma ciência particular que estuda os fenômenos religiosos, né? A ciência da religião se apoia nisso também, mas nós observamos mais os efeitos do que a causa em si. Uma vez que a causa é transcendente, a causa é infinita, nós não temos como especular sobre Deus a não ser crer nele absolutamente. Mas nesse aspecto a teologia tem um fator científico-lógico. Ela observa uma lógica própria dentro da argumentação bíblica, que procura não se contradizer, procura não entrar em choque, e fazendo assim, tendo uma compreensão clara, você percebe que dentro da lógica bíblica, a ciência do estudo científico, a ciência do estudo bíblico ali, serve a um propósito muito especial da exegese, que é o tão utilizado hoje para a interpretação de tantos textos, né? Certo. Compreender cientificamente a pessoa de Deus é impossível. É impossível, porque ele é absoluto, transcendente, uma coisa, um ser criado, quer você pense pela ótica da evolução do criacionismo, eu sou criacionista, somos criacionistas, pois bem, mas de qualquer maneira houve um momento quando passamos a existir. Nós não temos uma existência eterna, né? A um determinado momento passamos a existir. E como nós ser que passamos, que vimos a ser, podemos deslindar, podemos transformar em miudeza, digamos, aquilo que está por trás de tudo isso. É impossível. É impossível. Né? E quando tentamos definir, explicar Deus, etc., você citou bem, nós conhecemos um pouco dele pela manifestação dele, pelas realizações dele. Mas mesmo assim, quando fazemos, nós usamos também do antropoformismo, né? Nós nos colocamos num certo lugar de Deus para poder entendê-lo. A antropopatia, que fala de sentimentos humanos para se compreender Deus, o antropomorfismo, que Deus tem mão, Deus tem pé, embora Deus seja espírito, né? Então o antropomorfos atribui figuras humanas
em Deus para que a gente possa compreendê-lo. O Calvino trabalha muito isso, é a acomodação de linguagem. Nós usando linguagem humana dentro do que Deus permitiu para compreender aquilo que é transcendente. Mas é a forma lógica que Deus usou para se comunicar com pessoas lógicas, como você e nós, porque Ele queria passar uma mensagem. Então usa-se essas formas de comunicação para falar sobre o transcendente de maneira compreensível. É uma acomodação de linguagem. Como um pai fala para uma criança. Certo. Compreender verdades maiores, ele usa linguagem simples. Já li, você também, todos nós conhecemos, que a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem dos homens, né? É a palavra dele, é o pensamento dele, é a essência dele, mas colocado na nossa linguagem. Para que compreendamos. Se fosse colocado na linguagem dele, a gente estava dançando de ponta a ponta. Não né? saberíamos de nada. Agora há pouco ele citou Calvino, que é esclarecer. Eu tive um gato chamado Calvino, era muito bom. Comeram, coitado. Transformaram que era um gato. Mas Calvino é um dos pais da reforma, né? Foi quem sistematizou, diríamos assim, a teologia, os princípios teológicos, com muito mais compleição do que o próprio Lutero. Né? Ele foi o teólogo do Lutero, diríamos assim. Ele foi à frente de Lutero porque ele foi um reformador. Enquanto Lutero se propôs ao protestantismo, Calvino deu um passo além e rompeu totalmente com o sistema antigo. É interessante, nós já conversamos muito sobre isso, que, na verdade, o Calvino, considerando o que ele fez, foi o pai do capitalismo, né? Porque até então o mundo se arrastava em miséria, né? Max Weber trabalha isso de uma maneira muito clara, né? Dizendo que esta ideia de que devemos fazer tudo para a glória de Deus faz com que o indivíduo faça o melhor de si. Em fazendo o melhor de si, ele tem propriedades, ele adquire e prospera, e a prosperidade é um sinal da bênção de Deus de alguma forma. Nem toda prosperidade é material, não, mas faz parte também esse aspecto da prosperidade que aponta a glória de Deus ali naquele ensejo. Não fosse a reforma protestante, nós estaríamos econômica e socialmente falando, semelhante aí ao século XVII, no máximo. Isso. Talvez nem tão longe assim. Bom, citando acontecimentos bíblicos como vanguarda da ciência, vamos chegar um pouquinho em questão de patologias, por exemplo. O que há referências a doenças na Bíblia presentes ainda hoje? Referências, e é interessante que se a Bíblia fosse minimamente observada, e nós não estamos falando de muito tempo, não, estamos falando de 100 anos, muitas mortes teriam sido evitadas. Por exemplo, o lavar de mãos. Um médico austríaco, quando ele percebeu que as mulheres estavam morrendo na maternidade, ele começou a observar que antes os médicos passavam no necrotério para examinar e dar um atestado, e depois iam atender essas mulheres que deram à luz. E elas começaram a pegar infecção, hospitalar e morrer. E ele, observando aquilo por 3 anos, ele chegou à conclusão que havia alguma coisa. Estou falando de 150 anos. Então ele apelou para que os médicos lavassem as suas mãos antes. Ele não foi aceito, ele foi ridicularizado. E durante 3 anos ele lutou por isso, mudou-se para Estocolmo e lá, da mesma forma, foi ridicularizado pelos médicos. Estou falando de 150 anos. Até que então se observou e se percebeu que o lavar de mãos ajudava a proteger a saúde daquela pessoa que estava ali contra as infecções. Moisés, em Levítico 13, já dizia isso. Precisamos lavar as mãos ao tocar um cadáver, ao tocar no enfermo, e que essa mão seja lavada em água corrente. Esse médico austríaco lavava em bacia. Moisés já dizia água corrente, várias vezes, intermitentemente, exposto ao sol. Se a Bíblia fosse observada, muitas mulheres grávidas ali, muitas patologias seriam evitadas. Uma das patologias, mas não digo se é mais antiga, mas das mais antigas, muito comum hoje é a lepra. E aqui está o Júlio, que durante a tese toda de doutorado dele, trabalhou com hanseníase, né? O que você diz a respeito? Na verdade, foi no período de mestrado que eu trabalhei com a hanseníase, e é interessante que o Brasil é um dos poucos, ou se não o único país, que trabalha com esse termo hanseníase, né? Porque o mundo inteiro trata como lepra mesmo, né? E a lepra, ela é uma doença milenar, que o tratamento da lepra hoje é um tratamento muito simples,
né? Existem 4 variações da lepra, da hanseníase, mas é um tratamento muito simples. Com o início de um medicamento, do poliquimioterápico, PQT, que a gente chama, ela já começa a ser tratada, o paciente já não multiplica mais essa doença, aquela questão de isolamento, os leprários que existiam antigamente não são mais necessários. Então, quanta coisa a ciência avançou para que a gente pudesse estar com essas pessoas, esses indivíduos que foram contaminados pela lepra, pudesse estar convivendo hoje aqui. Quando é que você iria pensar naquela época alguém que trabalhou com paciente leproso não ser um leproso também? Né? Então, eu trabalhei muito tempo, trabalhei anos com a hanseníase e hoje estou aqui, não tenho nenhum tipo de sintoma, já passei mais de 5 anos do período que a ciência fala hoje, que seria um período de incubação para a doença, e não tem manifestação nenhuma. Por quê? Porque a tecnologia que se criou, ela protege os profissionais de saúde, como hoje, nós estamos vendo hoje na pandemia do coronavírus, também a tecnologia tem avançado muito. E é interessante a gente falar do coronavírus, porque o que tem salvado muitas vidas são hábitos de higiene. Lavar as mãos, por exemplo. Olha só. Lavar as mãos, por exemplo. Uso de máscaras, né? É interessante a gente saber que esses hábitos que foram descritos lá atrás, Há 2.500 anos. eles continuam atuais. Tão Isso atuais. é importante para salvar a vida, né? No caso de Moisés, 3.000 anos. 3.000 anos. Atrás. Você pega no caso da hanseníase, o que a gente observa lá são hábitos de estrutura, uma diminuição da temperatura do ambiente, uns filtros, são filtros bastante importantes, filtro que o pessoal chama de filtro EPA, é um filtro que é bastante importante para você poder fazer uma renovação do ar ambiente, diminuir essa proliferação da doença ali. Então você hoje consegue trabalhar com uma doença dessa de maneira muito segura e para os próprios familiares daquela pessoa que foi contaminada, também é um ambiente seguro para ela. Quando não se havia aí o tratamento, o que a Bíblia prescrevia era a quarentena. Sim. E na Idade Média, a peste negra e a lepra graçou sobre a humanidade de uma maneira agressiva. Os médicos já não sabiam o que fazer por causa da limitação deles. E foi na Bíblia que a igreja tomou a frente para observar que a quarentena salvaria vidas, porque Moisés já tinha proposto isso em Levíticos 13. Nada mais atual do que isso. Nada mais atual. Nada mais atual do que isso. Tomara que não acabe antes de a gente exibir esse programa. Mas veja bem, há outras coisas, como por exemplo a questão da circuncisão, né? Sim, a sim. circuncisão é algo tremendamente científico naquela época. Então, na verdade, o que temos percebido é que a ciência está descobrindo quantas coisas praticadas já na antiguidade, né? Praticadas já na antiguidade, em termos de arquitetura, o Jardim Suspenso da Babilônia e tantas outras coisas, né? Coisas tremendamente antigas, usando princípios hoje tomados bastante tornados comuns, etc. Né? Se observou que o câncer de útero em mulheres judias e muçulmanas, cujos maridos são circuncidados, é quase raro, por conta de que o prepúcio circuncidado, o pênis circuncidado, facilita a higiene e não passa o bacilo que propaga essa situação tão difícil e principalmente dolorosa. em culturas onde você não vê um aspecto de higiene frequente, né? Até porque pensando em banho, como se toma no Brasil, e o hábito de tomar banho todo dia aqui, nós copiamos dos indígenas. Sim, foi dos verdade. índios, né? A Europa não é assim. A água, banho na Europa, especialmente na França, é um negócio raro e caro, tá? E caro, muito caro. A água ela é muito cara. Por isso que eles se desenvolveram em perfume. Nós aqui usamos perfume natural, desagradável às vezes, mas banho bem tomado resolve o problema. Então é a ciência avançando. No próximo bloco vamos tratar mais especificamente de ciência. O que avançou, o que pode avançar e até onde nós chegaremos. Vamos longe, sem dúvida alguma, melhorando e às vezes pode até ser produzida alguma coisa ruim. Mas quando olhamos para trás e vemos a questão das bombas atômicas, por exemplo, quanto avanço veio em função disso em benefício da humanidade. Voltamos com e a ciência se multiplicará, se multiplicando vai, se multiplicando segue, e o mundo vai se tornando cada vez um ambiente melhor, em algumas circunstâncias pior, e nós estamos aqui com duas pessoas que entendem bem, um da parte da Bíblia e outro da parte da ciência, Júlio Boechat na parte da ciência,
Tchaikovsky, reverendo Tchaikovsky da parte da Bíblia, e vamos voltar ao nosso assunto. Agora, mais especificamente, a ciência se multiplicando nas áreas da saúde, né, e da medicina. Vamos começar com Júlio Boechat. A gente tem visto e experimentado o avanço da ciência e da tecnologia a todo dia, né, a todo momento, né? A primeira coisa que é interessante a gente pensar é na questão da expectativa de vida. A expectativa de vida há 30 anos atrás, quanto era para uma pessoa? 60 anos. Hoje nós chegamos a 73 anos, a expectativa de vida da população. Na época bíblica era 35 anos. 35 anos. Isso no Brasil, né, onde ainda é tido como um país de terceiro mundo. Você imagina nessas nações de primeiro mundo, onde a tecnologia é muito mais avançada do que já é no Brasil. A gente percebe hoje no Brasil tecnologias que já foram experimentadas no exterior há 10 anos. E a gente pode ver que na medicina isso tem contribuído muito e muito para um fenômeno, processo de envelhecimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco, de experimentar um pouco essa questão do processo de envelhecimento, e a gente vê o quanto a tecnologia interfere na saúde da população. O quanto ela interfere e o quanto o contato com a tecnologia trabalham como uma ferramenta de proteção para a vida intelectual das pessoas. Ou seja, é a tecnologia interferindo não só na cura, mas também como métodos preventivos e aumento considerável na expectativa de vida das pessoas, né? A gente percebe hoje, com a tecnologia, o avanço em pesquisas para você descobrir novas drogas, e agora a gente está podendo experimentar isso numa corrida contra um tempo, para você poder produzir uma vacina contra o Covid-19, e a gente experimenta isso no dia a dia quando você vê um paciente com câncer. Quando você tem drogas hoje, que são drogas que atuam em células-alvo, ela persegue uma célula e ela trata aquela célula e trabalha naquela célula, defende o organismo contra a invasão daquela célula, a multiplicação daquela célula, e a pessoa com cada vez menos efeitos colaterais daquele tratamento, né? Então você tem hoje a expectativa de vida, por exemplo, de uma pessoa que faz um tratamento com câncer, que antigamente você pensava numa expectativa de vida de 3 anos, e ela hoje vive 5, 6, 7, 8, 10 anos e às vezes não morre com aquilo. Não morre com aquilo ali. Não morre com aquilo. E isso, eu vejo isso, o uso da tecnologia para abençoar as pessoas. Para o bem. Para o bem das pessoas, né? E isso a gente pode perceber não só no tratamento como câncer, mas eu tenho algumas coisas na tecnologia voltada para a área da saúde que eu acho um espetáculo. Você pegava lá há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, um paciente com um sintoma, com uma ascite, por exemplo, onde ele chegava lá no médico, o cara palpava e percebia que havia uma barriga estufada, né? Que a gente chama de barriga d'água, antigamente chamava de barriga d'água, né? Eu ouvia muito esse termo quando eu era criança. Barriga d'água, isso é câncer. É câncer. Né? Então, o que está acontecendo ali dentro? O que o médico tinha que fazer? O cara tinha que abrir. Ele ia abrir para poder fazer uma investigação em loco e avaliar aquele ambiente. Hoje não. Hoje ele pega o paciente, coloca num tubo, meia hora depois ele sabe tudo que tem, aonde está, como tratar e se é para abrir ou não. Ou não. Se precisa ser cirúrgico ou não. Ou seja, é uma máquina que ela vai ali dentro e o paciente, ele escaneia o seu corpo completamente e ele sabe. E quando você tem alguma coisa ali que ela fica, que não se percebe numa ressonância magnética ou numa tomografia, dependendo da área do corpo onde você tem o acometimento, você pode buscar outros exames que vão mostrar a mesma coisa, uma cintilografia, um complementares, PET-CT, que vão complementar. Se descobriu que a glicose ela tem uma afinidade muito grande por células cancerosas, então você coloca isso através de um meio de contraste, coloca isso em uma outra máquina, ele diz aonde tem a concentração maior de células cancerosas, você ataca aquele lugar. Então a tecnologia ela avançou demais para que você pudesse aplicar isso no próprio ser humano, não só para que o ser humano pudesse comunicar, mas para que ele pudesse se tratar. Então, são métodos preventivos, são métodos que vão tratar, curar doenças e que está tudo à disposição para nós. Interessante que eu sou daqui o mais velho, talvez somando a idade dos dois, não chegue na minha, pois bem. Mas, de qualquer maneira, eu lembro da época que a gente falava de nó nas tripas, né? Que, na verdade, era apendicite, etc. Quanta gente morreu de nó nas tripas, né? Eu tive apendicite, operei. Foi, sem problema. Mas uma coisa curiosa, quando eu nasci em 1946, a expectativa de vida era 45 anos. E eu cheguei à conclusão que eu não vou morrer nunca, porque eu fui subindo, ela foi aumentando, né? Estou hoje com 74, 73.
quando ela chegar a 74, você estaria em 76 e vou embora. Ela vai subindo, eu vou subindo. Então, eu tenho um amigo médico nos Estados Unidos que diz que eu vou viver 120 anos. Gostei dessa parte do discurso, estou me preparando para isso. Mas, veja bem, mas não vale a pena viver só. Tem que ver com qualidade. Mas a própria tecnologia está se encarregando de dar qualidade de vida nesse contexto. A Bíblia fala que é enfado, né? Mas isso naquela época, falava naquela época. Mas o que a tecnologia promove hoje é que você vive com 80 anos com saúde. Com saúde? Eu conheço um senhor de 80 anos que ele é atleta de ciclismo. É claro que não é uma regra comum, mas também não é uma regra comum as pessoas serem doutrina para a prática de atividade física, o que é tão importante. Aí a gente fala tanto da tecnologia avançando, hábitos que não são próprios da tecnologia, como a prática de atividade física, o quanto que ela interfere no corpo humano. Aí a tecnologia veio para fazer o quê? Para fazer com que você possa praticar a atividade física de maneira mais segura. Então a tecnologia está em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem tecnologia. Tchaikovsky, uma vez estava lendo, a gente lê sempre, né, viu Paulo se referindo a atletas, né, aquilo tudo lá. E, na verdade, todo o atletismo ele é tremendamente científico. Ninguém, em qualquer tempo da história que se praticou, se estava utilizando conhecimentos a respeito de saúde, de órgãos. Então, Lucas, por exemplo, que um escritor bíblico, ele era médico. Né? O médico daquela época sabia menos que o atendente de farmácia hoje, mas de qualquer maneira ele era médico. O que você tem a acrescentar aí? O exercício físico ele tem um proveito testificado já para o corpo, né? E Paulo chama que a piedade ainda tem um valor maior. Ele recomendou a Timóteo que exercitasse pessoalmente na piedade. Por exemplo, na época de Jesus se vivia a expectativa de vida 35 anos, né? Mas... Então ele morreu velho. Dentro daquele ponto de vista, ele já estava no limite daquela expectativa, né, de vida. Isso não quer dizer que todos morreriam aos 35 anos. Quando a Bíblia fala de câncer enfado aos 80 anos, diz que um homem de 80 anos já não tem observação nesta vida que lhe preencha mais, né? Uhum. Porque esgotou, parece que a vida se tornou sem sentido para ele. Os estímulos. Embora a Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado e os idosos passariam a sonhar, passariam a ter estímulo, percepção de vida. Bom, não sei com quantos isso funciona, mas comigo funciona. Eu estou com 74 anos de idade, estou começando a vida agora, estou novinho, veja. Isso é prova de que a ciência funciona, pelo menos para mim funcionou. 74, mas com um corpinho de 73,5. Júlio, a respeito da ciência nessa perspectiva, temos a questão aí das impressoras 3D, etc. Isso tudo é avanço da ciência. A impressora 3D ela vem revolucionando os métodos cirúrgicos, vem revolucionando... a gente está falando da área da medicina, mas não só na área da medicina. Não, eu sei. A área da construção civil, por exemplo, você hoje cria um pedaço de piso para você fazer um encaixe na parede. Eu vi até uma máquina fazendo isso há um tempo atrás, um vídeo, né? Fazendo um encaixe perfeito para um acabamento. Peças para as astronaves, para lá, para a estação espacial. Peças para carro. Recentemente eles fizeram um barco. Sim. Impressora 3D. Tem. A impressora 3D hoje, dependendo do tamanho da impressora, ela constrói qualquer tipo de ferramenta que você precisa. A grande questão é o material que ele é utilizado para a impressora 3D. E é uma coisa que vem acontecendo muito na ciência médica, que é acertar esse material, porque construir a peça... Hoje você consegue construir um coração numa impressora 3D. Um coração com seus ventrículos, com seus átrios, com todas as suas aberturas, com todas a válvula cardíaca toda pronta, tudo direitinho, só não se achou ainda perfeitamente um material onde possa se colocar no corpo humano sem uma rejeição a curto prazo, né? Mas se você pegar esse material e colocar do lado de fora, ele mantém você vivo por horas, né? Houve uma discussão até uma época de se tentar entender o quanto tempo a gente conseguiria manter um paciente vivo em uma unidade de terapia intensiva, mesmo sem ele ter a mínima condição de vida. Aí vem o papo do momento certo de se viver, de se deixar de viver, né? E até quando você pode sustentar uma vida assim. Mas existe a corrente dizendo que a tecnologia ela é capaz de manter o indivíduo vivo a qualquer preço, a qualquer custo.
A gente vê isso hoje, né? A ciência não tem compromisso com o lado ético. Não tem, nem tem que ter. Ela tem que produzir... O lado ético vai se discutir como se discute normalmente. Ortotanásia e por aí vai. O momento certo para tudo. Como a gente tem um exemplo hoje, um grande desportista, né, famosíssimo, onde a família divulga poucas informações sobre ele, mas que está vivo dessa forma hoje. Que é o Schumacher. Exatamente. Você não sabe a condição de vida dele, mas sabe que é muito ruim, mas está lá. Está vivo. Está vivo. Até porque a vida, o valor da vida, sobrepõe até as questões da utilidade que ela possa ter. Né? O valor da vida é dimensionado, eu penso, pelo valor do Criador, pela importância que o Criador dá para a vida, para o significado dela. Quem criou é que põe o valor. Exatamente, é ele que valoriza. É isso que os filósofos, os estudiosos vêm discutindo a respeito da ortotanásia, e uma das discussões que eles trazem é realmente se isso é vida. Isso é vida. Vida biológica, pelo menos. Isso tem transferência de ambiente com ar e mantém umas células ativas, mas a vida é muito mais complexa que essa. Aí daria um programa só. Dá mais de um. Mais de um. Mas o interessante é que a vida, ela se justifica. Mantê-la vivo se justifica, porque a ciência tem esse compromisso. Né? As questões éticas, morais e espirituais discutem-se em outra instância. Nosso objetivo aqui não é discutir isso, nós queremos mostrar como a ciência é benéfica, como ela tem avançado, e a capacidade que a tecnologia tem de fazer. Os CTIs hoje, as unidades de terapia intensiva, os centros de terapia intensiva, estão impregnados de equipamentos de última geração. Se fala hoje no implante, um chip, onde você coloca esse chip na sua corrente sanguínea e ele escaneia o seu corpo no seu ambiente interno. Ele faz um escaneamento visceral do seu corpo. Isso já tem estudos tentando desenvolver esse chip próprio para isso. Pois bem, estamos avançando, a ciência vai se multiplicar. Como já disse agora há pouco, pode ser que em determinado momento, nas mãos de pessoas erradas, ela traga malefícios, mas a verdade é que ela é um produto, digamos assim, divino para o bem da humanidade, vai melhorar e muito daqui a 10, 15, 20, 30 anos, quando alguém estiver assistindo por acaso esse programa lá, encontrar lá no meio da poeira e assistir, vai dizer, puxa, como eram atrasados. Mas a verdade é que nós estamos aqui para trazer para vocês, para os telespectadores, informações úteis, relevantes. Em todos os programas teremos aqui coisas novas. Muito obrigado. Semana que vem estaremos aqui neste mesmo horário, nessa querida emissora de TV, Rede Brasil de Televisão. Um abraço a todos. Obrigado, Júlio. Obrigado, Taikovsky. Prazer.